Salve, salve galerinha! Vamos falar agora nessa aula, ainda dentro de propriedades de compostos orgânicos, vamos falar sobre o ponto de ebulição. A mesma regra eu vou aplicar para o ponto de fusão, mas vou falar nesse caso especificamente sobre o ponto de ebulição. O ponto de ebulição de quem? O ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Como se comporta o ponto de ebulição dentro dessa classe de compostos orgânicos aí, beleza? Então eu peguei 4 compostos com 2, 3, 4 e 5 átomos de carbono respectivamente, sendo eles aí etano, propano, butano e pentano, e o seu ponto de ebulição aproximado, ok? Então o ponto de ebulição do etano, menos 89 graus Celsius. Isso quer dizer que em menos 89 graus Celsius, ele já está passando do estado líquido para o estado gasoso. Para o propano, olha, do etano para o propano, aumentando do primeiro para o segundo, aumenta um carbono somente. Quando eu aumento um carbono, o ponto de ebulição, que era menos 89, sobe para menos 42. Aumentei mais um átomo de carbono, agora eu tenho 4 átomos de carbono na história, o ponto de ebulição salta para menos 1 grau Celsius. Dá uma olhada na diferença. Com 2 carbonos, menos 89. Com 4 carbonos, menos 1. Uma diferença de 88 graus em 2 átomos de carbono apenas. E quando eu acrescento mais um átomo de carbono nessa história, com 5 átomos de carbono, ele já passa a ter um ponto de ebulição positivo, na casa dos 36,1 graus Celsius. Mas o que eu quero tirar com você aqui não é decorar o ponto de ebulição de cada um deles. Obviamente que aqui nós estamos vendo a diferença entre eles, mas o que eu quero tirar é uma relação de como os exercícios podem me cobrar isso daqui, ok? Olhando dentro dessa classe dos hidrocarbonetos, o que acontece com o ponto de ebulição à medida que eu acrescento átomos de carbono e hidrogênio? À medida que eu acrescento átomos de carbono e hidrogênio, o ponto de ebulição vai aumentando. Mas a relação, a gente não vai tirar assim, mais átomos de carbono e hidrogênio, maior o ponto de ebulição. Fica mais bonito, soa mais legalzinho a gente falar assim, ó, quanto maior a massa molar. Fala, pô, por que isso? Uai, eu estou colocando mais carbono, mais hidrogênio. Se eu tenho mais carbono e hidrogênio, eu tenho mais átomos. Átomos têm massa. Então, cada vez que eu acrescento átomos de carbono e hidrogênio, eu estou acrescentando a massa. Então, a gente vai tirar essa relação aí, ó, que quanto maior é a massa molar do meu hidrocarboneto, lembrando que isso nós estamos fazendo para os hidrocarbonetos. Quanto maior é a massa molar do hidrocarboneto, maior é o ponto de ebulição dele. Então, quanto maior a massa molar, maior é o ponto de ebulição dentro de um hidrocarboneto. Dentro dos hidrocarbonetos, de mesmo tipo de cadeia nós estamos falando. Aí nós estamos falando tudo de cadeia normal, certo? Tudo de cadeia normal. Agora eu vou fazer um comparativo aqui, comparando compostos com a mesma massa molar. Olha lá, se eu olhar para esse composto aqui, que está em verde, eu tenho 4 átomos de carbono. Aqui eu também tenho 4 átomos de carbono. O número de hidrogênios é o mesmo. Então, a massa molar desse composto e desse que está aqui, está na mesma cor para você identificar isso, a massa molar deles é a mesma, certo? Qual é a diferença? Que esse é um composto de cadeia normal e esse é um composto de cadeia ramificada. Mas dá uma olhada, olha o ponto de ebulição desse cara, menos 1 na cadeia normal. Porém, com a mesma massa, só que sendo ramificado, ele cai para aproximadamente menos 11,7 graus Celsius. Quando teve uma ramificação, o ponto de ebulição dele diminuiu. Vamos analisar o segundo, ó, que está em azul. 5 átomos de carbono na cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Aqui eu também tenho 5 átomos de carbono. O ponto de ebulição desse cara de cadeia normal é 36,1 graus, ok? Quando eu caio para esse aqui, ó, que tem uma ramificação, é de aproximadamente 27,8, é boa, né? Mais ou menos 27,8 graus Celsius positivo, mas também é menor. Também é menor do que a cadeia normal. E essa é uma cadeia do tipo ramificada. Cadeia ramificada aí com o carbono terciário identificado aqui. Agora, eu também tenho 5 átomos de carbono nessa última cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo que aqui,
E o mesmo que nessa cadeia. A quantidade de átomos de carbono e hidrogênio é a mesma, então eles têm a mesma massa molar. Só que agora eu tenho duas ramificações nessa cadeia. E o ponto de ebulição cai para 9,5 graus Celsius. Então dá uma olhada, gente, quando eu comparo compostos da mesma classe, com a mesma massa, só que um sendo cadeia normal e o outro sendo cadeia ramificada. O que acontece com quem tem cadeia ramificada? Compara os dois em verde. -1, ramificado caiu para -11. Cadeia normal 36, com uma ramificação, caiu para 27. Cadeia normal 36, com duas ramificações, caiu para 9,5 graus Celsius. Que relação eu consigo montar aqui? Não posso tirar em cima da massa molar. Por que eu não posso tirar em cima da massa molar? Porque a massa molar deles é exatamente a mesma. Mas eu posso tirar a relação do ter ramificações ou não ter. Então eu vou analisar o seguinte, ó, que quanto maior for o número de ramificações, quanto mais ramificações ele tem, o que acontece com o ponto de ebulição quando eu comparo ele com a mesma massa molar? Olha aqui, ó, estou me desdobrando para ver se você enxerga esse camarada. Mesma massa molar, sem ramificação, com ramificação. O que acontece? Diminui. E quanto mais ramificações ele tem na cadeia, cada vez cai um pouquinho mais o ponto de ebulição. Então agora é uma relação inversa. Quanto maior é o número de ramificações, menor é o meu ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Então menor é o ponto de ebulição. Beleza? Então, se os compostos forem de mesma cadeia, quanto maior é a massa molar, maior o ponto de ebulição. Tá, isso vale também. Vamos comparar, por exemplo, esse cidadão aqui com 4 átomos de carbono, certo? Com esse de 3 átomos de carbono. Quanto maior for a cadeia, maior a massa molar, maior é o ponto de ebulição. E para compostos que têm a mesma massa molar dentro dessa classe, eu vou analisar as ramificações deles. Quanto mais ramificações ele tiver, menor vai ser o ponto de ebulição desse camarada. E o porquê que o ponto de ebulição é menor, reflete dentro das forças intermoleculares, que é o assunto da nossa próxima aula, e eu espero você lá. Beleza, galerinha? Um abraço!